Muito bom. Vamos falar do existencialismo. A gente está falando do catálogo de cosmovisões e a gente já viu algumas delas e é bom a gente lembrar sempre a sequência, né, para a gente chegar no existencialismo. Nós estamos falando de uma cosmovisão importantíssima para o chamado tempo presente ou pensamento dominante do tempo presente. O existencialismo está na base de todo um pensamento atual. A gente vai entender isso melhor. Mas, primeiramente, a gente pode entender essa sequência histórica, como a gente já viu outras vezes, né? A gente viu o teísmo como um tempo predominante, em que a teologia ou a existência de Deus domina o pensamento. Depois, um tempo de transição, o deísmo, para então se chegar ao século XIX, início do século XX, com o naturalismo, com uma ideia do cientificismo, que tem várias inconsistências apontadas pelo niilismo, né, nietzschiano, conforme a gente viu na última videoaula. E aí, hoje, a gente vai ver o existencialismo como uma resposta ao naturalismo e ao niilismo. Na verdade, uma resposta a ambos, né? Tanto o naturalismo, que o niilismo critica, quanto ao próprio teísmo. Né? Se o naturalismo abandonou o teísmo, então é fato que o niilismo destronou o naturalismo, dizendo que se tudo é uma relação de causa e efeito, tudo é matéria, tudo é circunscrito à realidade que se vê, e é o homem quem faz essa realidade, ele pode criar, inclusive, uma realidade que não existe, ou ele pode estar o tempo todo iludido, achando que a realidade existe, mas na verdade ela não existe. Tá? Então, quando o niilismo destrona o naturalismo, critica sobre aqueles quatro argumentos lá, necessidade e acaso, o argumento da ética, o argumento do desespero. Quando o niilismo destrona o naturalismo, volta-se a ter uma necessidade de resposta, né? De resposta às perguntas fundamentais da vida. Né? Então, como que o existencialismo então vai responder àquelas perguntas fundamentais? Bom, o existencialismo ele não é necessariamente do século XX. Você já tem um pensamento, por exemplo, Schopenhauer, ele tem um pensamento existencialista, um pensamento do, da, da linguagem como algo que estrutura a existência, né? Um pensamento de uma construção por intermédio da linguagem da realidade, né? Uma ideia de fuga estética, ou seja, já que a vida não faz sentido, vamos encontrar esse sentido na arte. A gente vê isso um pouquinho mais para frente. Mas nós estamos falando de Schopenhauer ainda no século XIX. Mas o século XX é o século em que o existencialismo toma forma, né? Tanto entre as duas guerras, mas principalmente no pós-guerra. Vamos ver aqui alguns slides a respeito disso, para você poder ter essa ideia um pouco mais complementada. Né? Nessa busca de resposta, o existencialismo vai tomar emprestado algumas respostas anteriores, sem abandoná-las. Né? Mas ele vem exatamente como uma constatação de que aquela ideia otimista sobre o homem, ela
não deu em coisa boa. Se você pensar, por exemplo, nas duas primeiras grandes guerras, é uma realidade que se contrapõe a uma maturidade racional do ser humano. Então, no Iluminismo, século XVIII, você pensa, agora que o homem está livre das amarras de uma autoridade transcendente, ele é a sua própria autoridade, ele vai se organizar, o mundo vai ser melhor, né? Mas não foi, não foi, porque o mundo se tornou um ser moral e eticamente comprometido, ou seja, aquela ideia de maturidade tornou-se falsa com as guerras, evidenciando exatamente o contrário dessa maturidade, desse bem-estar, né? Então, o Saire fala dos dois tipos de existencialismo, né? Tanto o existencialismo teísta quanto o ateísta. A gente vai se ater um pouco mais ao existencialismo ateísta. Você tem aqui vários filósofos existencialistas. Veja que o próprio Saire acrescenta o Nietzsche como um deles, justamente por esse aspecto, né? O existencialismo, o que é? É uma visão de mundo inicialmente pessimista, porque o mundo vai acabar na morte, vai acabar na extinção, não tem uma realidade transcendente, não tem nada fora da caixa, mas eu preciso encontrar o sentido, eu preciso dar um sentido à existência. Então, passa a ser uma realidade otimista, concorda? Porque eu vou fazer da vida o que eu quiser que a vida seja. Então, o existencialismo ele tem essa máxima aqui, a máxima de que a existência precede a essência. Vamos ver um pouquinho disso aqui. Ou seja, o que é essa frase tão crucial do existencialismo, né? Em que a existência precede a essência. O que é a essência? A essência é o que eu sou, é de onde eu vim, é o que me define necessariamente. O existencialismo não encontra a resposta sobre a essência. O existencialista cria uma resposta sobre a sua essência. Por quê? Justamente porque a sua existência precede ou é mais importante do que a sua origem, do que a sua essência. Então, pela minha existência, eu defino o que eu sou, de onde vim, o que eu vou fazer com a minha vida e assim por diante. Então, nesse aspecto, o homem determina tudo aquilo que ele é ou que ele pretende ser. Ele quer se realizar, ele quer encontrar o seu sentido, ele quer definir-se como um ser no mundo, né? Importante é viver, importante se estabelecer, né? Como pessoa, como gente, ou como animal que você queira, né? Ninguém é definido por nenhum outro aspecto a não ser o que ele próprio quiser definir. E aí a gente vai para alguns autores, né? Eu quero colocar aqui algumas frases de alguns autores existencialistas. Deixe-me só ver aqui alguns aspectos antes disso, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar de tela aqui. Se eu conseguir... não vou conseguir. Espera aí. Não vai dar. Eu tenho que pedir uma autorização aqui para o Loom para fazer essa mudança. Vamos deixar aqui assim, por enquanto, tá?
No existencialismo, como é o homem que cria a sua essência, então é ele que faz as suas regras, né? Eu fiz um apanhado aqui de frases, uma delas da Simone de Beauvoir, né? A grande existencialista do século XX, a pessoa aí raiz, né, de um pensamento feminista de terceira onda, ou de terceira linha, em que diz que ninguém nasce mulher, não é o meu estado biológico que me define enquanto mulher, mas eu me faço mulher, né? Ou seja, eu vou ser aquilo que eu defini, eu faço as minhas regras, né? A liberdade, então, é uma liberdade praticamente sem limites. É uma liberdade estabelecida pela minha responsabilidade pessoal. Não há limites para o que eu defino como conduta, como pensamento. Eu posso pensar, por exemplo, que eu sou um elefante, ao invés de pensar que eu sou um homem? Posso, eu posso. Eu posso me definir como um elefante, se eu quiser, obviamente, porque sou eu que crio as minhas regras, desde que eu tenha a responsabilidade pessoal por isso. O que eu estou falando aqui não é tão absurdo, porque se você olhar, você vai ver algumas matérias recentes, aí de anos próximos aqui, de exemplo, uma jovem dinamarquesa que saiu uma reportagem dela num grande site dizendo que ela tinha nascido na espécie errada, que ela na verdade vivia como um gato. Aí a gente está como um felino. Então a gente tem esse aspecto da autodefinição como fruto de uma liberdade sem limites, desde que você tenha a responsabilidade por tê-la, né? Tudo é possível se isso definir a sua vida como você quer que ela seja definida, tá? Esse pressuposto, ele de alguma forma foi o que sustentou uma ética nazista, por exemplo. Por quê? Porque tem uma coisa interessante. Em Heidegger, você tem essa frase aqui, ó, que eu separei. O homem age como se fosse o senhor e mestre da linguagem, enquanto que, na verdade, a linguagem permanece mestra do homem. O homem age como se fosse o senhor e mestre da linguagem, enquanto que, na verdade, a linguagem permanece mestra do homem. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquilo que você define é o que escraviza o homem, por causa desse aspecto da linguagem. Outro que fala da linguagem como e é extremamente existencialista é Foucault. O Foucault vai dizer que toda linguagem é manipulação. Ou seja, todo discurso é um discurso que coloca o outro num estado de diminuição. De novo, essa ideia da linguagem ou do domínio daquilo que se define como realidade, né? Uma crítica que se faz a essa fala do Foucault é: se toda linguagem é manipulação, essa linguagem, de que toda linguagem é manipulação, pode ser uma manipulação. Então, logo, ela não deve ser tida como verdade, né? Então, a ética ela pode estar sujeita a esse tipo de liberdade ao extremo, ou seja, nós criamos as nossas próprias definições. Eu vou voltar lá para as definições, eu vou citá-las aqui, eu não tenho como colocar para você, mas vamos pegar, por exemplo, o Karl Jaspers, né? Ele diz assim: só nos momentos que exerço minha liberdade
é que sou plenamente eu mesmo. Só nos momentos que exerço minha liberdade é que sou plenamente eu mesmo. Isso significa que a minha liberdade é o ponto fundamental do meu ser. Não importa para onde eu estou indo, o mundo é uma grande armadilha, tudo vai acabar. E se tudo vai acabar, eu tenho que viver do jeito que eu achar melhor, do jeito que a minha liberdade me defina, né? O Sartre, né, lá marido da Beauvoir, né, da Simone de Beauvoir, o Sartre, eu separei dele aqui, ele é talvez o grande mentor aí, a grande base desse existencialismo ateísta do século XX. Ele diz: cada homem deve inventar o seu caminho, né? Ou seja, não há caminhos, o disse um outro poeta. Caminho se faz ao caminhar. Então, cada um de nós é responsável por inventar o seu caminho. Uma outra frase do Sartre é: nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo. Nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo. Portanto, a minha definição de mim mesmo define o que a vida se apresenta diante dos meus olhos, né? O Schopenhauer, ele é importante para a gente entender o aspecto da arte no existencialismo. E aí eu quero falar sobre isso aqui rapidamente. Primeiro eu vou citar a frase do Schopenhauer: a música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. O Schopenhauer é o responsável por aquela ideia de uma ética estética. O que é uma ética estética? Já que o mundo não faz sentido, então vamos fazer um sentido, ou vamos encontrar um sentido no que é belo. Então, por isso que ele diz que a música expressa algo que a razão não entende, algo que, por nós mesmos, apenas pela razão, a gente não aprofunda tanto. Então, quando eu paro diante de uma obra de arte, quando eu paro diante da beleza de uma música, quando uma música me enleva, eu atinjo um grau de realização que eu não atinjo racionalmente. Porque se eu for pensar muito na existência e na vida, em coisas mais fundamentais, isso me traz angústia. Então, o existencialismo é, como eu disse no início, ele é a base também para o pensamento artístico, em grande parte, né? Ou seja, eu busco na arte fazer com que o belo alivie a dor de uma existência que, porventura, entre aspas, seja autônoma, ou seja determinante, seja autoritária sobre a minha vida. Como eu não dou conta de saber as coisas essenciais, eu defino-me pela minha própria existência. Eu vou terminar aqui com uma frase da Simone de Beauvoir, que eu também recortei aqui, que ela diz o seguinte: o homem se realiza dentro do transitório, ou seja, a vida é transitória. Essa é a grande marca do existencialismo. A vida vai acabar, então viva a vida. Viva ela o melhor que você puder. A Simone de Beauvoir vai dizer: ou o homem se realiza dentro do transitório, ou ele não se realiza. Ou seja, ou ele não pode esperar por um futuro, ele não pode fazer algo aqui para construir para depois de uma outra vida. As causas pelas quais o homem briga, elas são causas para serem resolvidas aqui, porque a gente não tem a menor certeza de como vai acontecer depois, tá bom? Então, nesse aspecto, a gente tem
as respostas, né? Aquelas perguntas construtivas da cosmovisão, né? A realidade, a natureza das coisas é aquilo que é definido pela linguagem que o homem produz. Ou seja, o próprio homem define o seu ser. E aí ele vai definir a sua ética é de acordo com a sua responsabilidade, o conhecimento está nesse plano, está no plano daquela construção que eu faço do conhecimento. O grande valor do existencialismo é a liberdade e a responsabilidade do homem. Ou seja, o homem ele pode fazer aquilo que ele quiser fazer, porque isso vai defini-lo como pessoa, isso vai dar sentido a uma vida que lá atrás foi mostrado que não havia sentido. Não havia sentido numa vida fechada, naturalista. Não havia sentido numa vida fechada e autodefinida pelo niilismo. Agora, o sentido está em eu dar sentido à vida como eu quero que ela seja. Tá bom? O problema do existencialismo para o existencialismo não está nele, está em ele não se dar conta de todo o potencial que ele tem. Tá bom? Nessa linha, o Saire vai falar sobre o existencialismo teísta. Tá? O existencialismo teísta, falar aqui em um minutinho, é talvez um empréstimo do teísmo como estabelecido na história, né, o teísmo cristão ou judaico-cristão, mas com essa mesma base de que de que a existência precede a essência, ou seja, eu vivo a religiosidade ou a ideia de Deus a partir da minha crença, a partir da minha construção dessa ideia de Deus. A fé não precisa ser explicada, ela precisa ser sentida. A minha autorrealização em Deus é primeiro uma realização dos meus preceitos, daquilo que eu espero na religiosidade, né? Então, o teísmo existencialista, ou um existencialismo teísta, vai trazer a ideia sempre do relacional, a ideia de um vínculo com a divindade, mas não importa saber se essa divindade é real, importa que eu creia nela, importa que eu exprima toda essa ideia de fé em algo transcendente, mas que dê sentido à minha vida. Então, aqui a gente entende, por exemplo, todo o movimento religioso em busca de sentido na religião, ou em experiências de êxtase, ou em experiências milagrosas. O existencialista teísta, ele não vai questionar se o milagre aconteceu ou não, ele vai dizer, ele pode acontecer de novo para você. Você é que deve ser autor dos milagres que acontecem. Então, tem uma mistura aqui muito grande entre aqueles preceitos anteriores. Deus existe? Existe para mim. Então, se ele existe para mim, é o que importa. Você fica com a sua religião, eu fico, mas eu não quero saber se Deus, ou a ideia de Deus, é uma verdade objetiva, é um fato histórico. O que importa é o que eu sinto. Então, mais ou menos, aí um tangencia e toca com essas cosmovisões antigas, mas sempre com uma mesma base. A existência precede a essência. Eu acho que eu trouxe aqui o elemento principal do existencialismo e espero que isso te ajude aí também a fixar os conceitos sobre essa cosmovisão extremamente importante e, querendo ou não, a gente vai voltar muito nela quando a gente chegar daqui a pouco no pensamento presente, no pensamento moderno ou no pensamento contemporâneo, né? Século XXI, como as pessoas pensam a vida. Tá bom? Até lá, então, um grande abraço.